Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de orçamento aqui do canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês apresentar uma configuração de aproximadamente R$4.000. Foi um valor que muita gente me pediu no último vídeo de orçamento e eu quero lembrar vocês, deixar sugestões aqui nos comentários para os próximos vídeos de orçamento. Por exemplo, coloca aí um tema que você queira, um jogo específico que você quer que eu faça uma configuração e também, obviamente, o valor dela. Já sobre a configuração de hoje, que a gente pode considerar intermediária, mas que tem ali alguns componentes bem interessantes. A placa de vídeo vai ser uma placa de vídeo muito maneira, e eu acredito que essa configuração de hoje ela seja capaz de rodar a maioria dos jogos com gráficos todos no máximo, com uma média bem próxima ali dos 60 quadros por segundo. E isso, é claro, em resolução Full HD. E antes de mostrar os componentes dessa configuração, eu queria só fazer uma prévia de um dos próximos vídeos que a gente vai ter aqui no canal, que vai ser o review dessa belezinha aqui. É um teclado Knucker da Thermaltake. É um teclado que possui uma ótima relação custo-benefício, inclusive eu coloquei ele em primeiro lugar na última lista que eu fiz de top 5 teclados. Eu acho que vai ser interessante o review aí do Thermaltake Knucker. Coloque nos comentários o que vocês acham sobre esse vídeo. E é isso, galera. Fiquem aí com os componentes dessa configuração. Bom, galera, vamos começar aqui com o processador da configuração. Como é uma configuração um pouco mais high-end, né? Uma configuração, a gente pode dizer até intermediária, mas que já vem com uma placa de vídeo bem potente, eu vou colocar aqui um i5 6600. Ele é um processador Skylake, ele tem o socket LGA 1151, então sua placa-mãe tem que ter o mesmo socket para ter compatibilidade. Ele tem litografia de 14 nanômetros, assim como todos os processadores da linha Skylake. O clock desse i5 aqui é de 3.3 GHz e o turbo vai para 3.9 GHz. Essa é a diferença desse i5 para os outros mais de entrada. Por exemplo, o i5 6400, que tem um clock base de 2.7 GHz. Isso faz com que o desempenho do 6600, obviamente, seja melhor. Ainda assim, o TDP dele é bem baixo, né, de 65 watts. Foi um ótimo trabalho da Intel. Os processadores Skylake, eles têm uma ótima relação consumo e desempenho. Eu vou deixar aí na tela o programa CPU-Z com algumas especificações a mais desse i5 6600. Lembrando que esse i5 aqui, ele é bloqueado para overclock. Existe também o modelo desbloqueado, que é o 6600K, mas para essa configuração aqui, que não vai ter uma placa-mãe que tenha um suporte muito grande para overclock, eu achei melhor colocar esse modelo aqui mesmo. Além do mais, o i5 6600 ele já vem com o CPU Cooler padrão da Intel. Já o 6600K ele não vem com nenhuma dissipação. No caso, você teria que colocar um Air Cooler ou um Hydro Cooler à parte. Sobre os valores, galera, eu coloquei o valor aí que eu achei no boleto bancário, só que por conta do Black Friday que tá tendo, os preços estão meio loucos. Algumas lojas aumentam o valor dos produtos, né, um pouco antes do Black Friday, e por isso os valores desse vídeo aqui, se vocês repararem, para alguns componentes vai estar um pouquinho mais alto do que o de costume. E o i5 6600 eu achei por R$900. Vocês também podem encontrar os valores em euro e em dólar para a galera que me acompanha de outros países. A placa-mãe da configuração vai ser uma Asus H170M Plus BR. Uma placa-mãe, digamos, intermediária, tem bastante recurso interessante. O chipset da placa é o Intel H170, o socket dela é o LGA 1151, vai suportar no máximo 64 GB de memória, sendo elas do tipo DDR4, o onboard de áudio é decente, e ela suporta o Crossfire X, que seria a utilização de duas placas de vídeo da AMD no caso. São 6 portas SATA no total, todas elas em 6 GB por segundo. Ela tem o socket M.2, se caso você quiser colocar um SSD. E uma questão que é bem importante também em relação ao VRM dela. Ela possui 7 fases para o processador e possui dissipação nos MOSFETs do VRM, uma questão que não é muito comum em placas-mãe mais de entrada. Como conexões na parte de trás da placa-mãe, assim podemos dizer, ela vem com duas conexões PS2 para teclado e mouse. Entradas de vídeo, nós temos DVI, VGA e HDMI. Tem uma entrada ali do lado do HDMI que trata-se de um USB do tipo C. Pode alcançar uma velocidade bem maior do que portas USB convencionais. No caso, são 4 portas USB, sendo 2 delas USB 3.0. Você pode expandir ainda mais utilizando as conexões internas da placa-mãe.
E o restante são entradas de rede, RJ45 e de áudio. Então, pessoal, uma placa-mãe que, apesar de ser intermediária, tem recursos bem interessantes e vai ficar bem legal aqui nessa configuração. O valor que eu encontrei dela aqui no Brasil, no boleto bancário, foi de R$ 540. Em relação à memória RAM, eu vou colocar aqui apenas um módulo de 8 GB, é uma memória da Kingston, modelo HyperX Fury, clock de 2133 MHz, ela é do tipo DDR4, obviamente, né, para poder ter compatibilidade com a nossa placa-mãe. 8 GB de memória ainda é suficiente para os jogos, pelo menos em resolução Full HD, alguns jogos que podem consumir um pouquinho mais, dependendo do seu sistema operacional, se tiver algum programa em segundo plano, mas em geral, 8 GB funciona muito bem ainda. Além disso, a nossa placa-mãe suporta aí até 64 GB. Se a gente quiser, a gente pode expandir no futuro. Uma questão que eu observei é que as memórias, principalmente do tipo DDR4, elas estão aumentando um pouquinho de preço. Esse módulo aqui eu encontrei por R$ 280, eu não sei dizer por qual motivo que está tendo esse aumento, mas eu acredito que seja por conta da demanda. Tem muita gente buscando memórias do tipo DDR4, isso faz com que a memória fique escassa no mercado e certamente aumente o valor também, né? Como armazenamento, coloquei aqui um HD da Seagate, é um Barracuda de 1 TB de espaço, é o suficiente também para colocar bastante jogo, a gente não vai ter nenhum problema com ele. O valor que eu achei foi de R$ 250, preço de boleto bancário. Sobre a placa de vídeo que é a protagonista da nossa configuração, podemos dizer assim, vai ser uma RX 480. Esse modelo aqui é o modelo da PowerColor Red Devil, que é o modelo da RX 480 customizado, um dos mais fortes do mercado, que tem o maior overclock de fábrica, no caso aqui chegando a 1330 MHz com o boost. A RX 480 ela tem um TDP base de 150 watts, eu acredito que esse modelo aqui tem um TDP um pouquinho mais alto, né? Justamente porque é um modelo customizado com overclock de fábrica, mas ainda assim ela só utiliza como conexões de energia 8 pinos PCI Express, então uma fontezinha ali de 500 watts, até mesmo um pouquinho mais baixo, dependendo da fonte, né, da qualidade dela, vai suportar ela tranquilamente. A RX 480 possui 2304 Stream Processors. Esse modelo aqui vem com 8 GB de VRAM do tipo GDDR5, a interface de memória é de 256 bits e o clock de memória é de 8000 MHz. Existe um review completo dessa placa de vídeo, quem quiser ver um pouquinho mais sobre ela, eu vou estar deixando aqui na descrição. É um review da Adrenaline, um portal bem conhecido aí do ramo de informática. Inclusive, nesse review vocês vão encontrar diversos testes nos jogos atuais e comparação com outros modelos, tanto de RX 480 como também com a GTX 1060, que no caso é o modelo concorrência da Nvidia. De uma maneira geral, a gente pode dizer que essa placa de vídeo ela é capaz de rodar a maioria dos jogos tudo no Ultra em 1080p, com uma taxa de frames bem aceitável, isso tudo bem próximo aos 60 frames por segundo. A dissipação da placa é bem eficiente, ela pega praticamente todo o PCB, né, da placa de vídeo, não só apenas o chipset dela, então a dissipação ela também vai ser eficiente no VRM e nos chips de memória, que são duas outras partes bem críticas em termos de temperatura. Bom, galera, uma placa de vídeo muito top, bem recomendada, a RX 480 por si só. É um chip gráfico muito potente e até que o preço dela vale a pena se a gente for comparar com os modelos de referência que você pode encontrar na faixa de R$ 1.300, se for o modelo de 8 GB no caso. Então, se a gente for pensar que R$ 150 a mais para ter todas essas características, eu acredito que vale a pena, né? Porque o preço dela que eu achei foi de R$ 1.450. O gabinete da configuração vai ser um Thermaltake Versa N21. É um gabinete que eu nunca tinha colocado aqui no canal e eu gostei bastante, principalmente do design dele, que lembra um pouco os gabinetes da linha Phantom NZXT, que tem esse design um pouco mais fechado, mas o diferencial mesmo do Versa N21 que eu achei bem legal é que na parte frontal ele leva um acrílico. Sobre as especificações do Versa N21, ele é um gabinete do tipo Mid-Tower. No painel, ele vem com um USB 3.0 mais dois USBs 2.0 entrada e saída de áudio. As dimensões dele vocês podem encontrar aí no slide. Uma questão importante que eu esqueci de falar é que a nossa placa de vídeo ela tem 31 centímetros. E no caso aqui, o gabinete ele suporta uma placa de vídeo com tamanho máximo de 36 centímetros. Então, vai sobrar aí espaço nesse gabinete.
Vamos dar uma olhada dentro do gabinete para a gente poder falar um pouco sobre o suporte à arrumação de cabos. Ele possui várias passagens para os cabos da fonte, então a gente consegue aí organizar muito bem os cabos. Vocês podem ver que são passagens em vários níveis, então se caso você quiser montar uma configuração com uma placa-mãe um pouquinho menor, vai ter passagem bem próximo dela. Outra questão é que a baia dos HDs é em formato de gaveta. Nós temos 3 posições para HDs de 3,5 polegadas e obviamente você também pode colocar SSDs nesses espaços. O sistema de refrigeração dele, no caso o suporte a ventoinhas, você pode colocar 2 na parte frontal, 2 na parte do topo e 1 na parte de trás, todos eles de 120 mm. E uma questão interessante é que, segundo a Thermaltake, você pode colocar um radiador duplo na parte do topo, mas eu fiquei meio que em dúvida por conta do espaço entre a placa-mãe e o topo. De qualquer forma, é importante a gente consultar o vendedor antes da gente fazer a compra, se caso for utilizar um radiador duplo nesse gabinete. Sobre o valor que eu encontrei dele foi de R$ 260, acredito que é um valor razoavelmente bom, né, para as características que esse gabinete oferece. Para fechar, vamos colocar uma fonte da EVGA. Esse modelo aqui é o 600B, selo 80 Plus bronze. É uma fonte que tem cabeamento fixo, muito bem recomendada e vai comportar toda a nossa configuração tranquilamente. Sobre o valor que eu encontrei dela foi de R$ 300, preço de boleto bancário, lembrando sempre. E aí pessoal, estamos chegando ao fim, né, do vídeo. Esse slide aqui tem a lista de todos os componentes utilizados na configuração. É uma configuração que está excelente, vai rodar todos os jogos atuais tranquilamente em Full HD, muitos deles com todas as qualidades gráficas no máximo. No total, a gente chega a um valor de R$ 4.130, lembrando que esse valor está somado com um frete de R$ 150, que é um valor totalmente arbitrário que eu coloquei aqui. Normalmente, quando você compra, por exemplo, o gabinete, que é um equipamento grande, né, o frete costuma ser um pouquinho mais caro. Por isso eu coloquei um valor de R$ 150, justamente para ter essa margem. Mas a configuração fica abaixo de R$ 4.000, que foi o orçamento previsto no início do vídeo. Sobre algumas alterações que a gente pode fazer na configuração, particularmente não vejo muita necessidade. A única coisa que você pode fazer, caso você queira fazer overclock, é colocar o processador desbloqueado, vai aumentar aí uns R$ 100 a mais, e fazer algumas adições, por exemplo, mais um módulo de 8 GB de memória e também a inclusão de um SSD, que é um equipamento bem interessante que vai te dar um desempenho a mais na leitura e gravação dos arquivos. Lembrando que eu peguei os preços no dia 22/11/2016 e eles podem variar pra caramba conforme a data que você está vendo o vídeo. Bom galera, por esse vídeo é só isso. Se você gostou dele, deixa aquele like, deixa nos comentários a opinião de vocês a respeito do vídeo, do canal em si, pode deixar aí sugestões, críticas, o que vocês quiserem. Minhas redes sociais estão passando aqui embaixo, caso você tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo via Twitter, que eu vou estar respondendo assim que eu ver as mensagens. Falou? Um abraço a todos, obrigado por assistir o vídeo, tamo junto, valeu e fui!